Olá, queridos, tudo bem? Bom, tô aqui nas minhas férias, resolvi fazer uma paradinha aqui na recepção do hotel. Como vocês vão ver, vai ter gente falando, vai ter gente passando, não tenho como evitar isso, tá? Mas eu tô aqui na recepção do hotel porque eu queria fazer dois comentários com vocês sobre duas questões, duas coisas que estão acontecendo. Eu não sei como, e é astrológico, né, gente? É relacionado à astrologia. Eu não sei como que está sendo para vocês essa semana com Mercúrio retrógrado. Para mim está sendo muito forte. E eu sempre falo que Mercúrio, ele retrógrado, ele não traz grandes problemas, ele traz pequenas aporrinhações, mas são tantas que enchem muito o saco. A menos que outros fatores no seu mapa que sejam mais fortes estejam ativados. No meu caso, estão. Então, para mim, Mercúrio retrógrado está sendo assim muito forte. Mesmo assim, a gente está de férias, a gente tem que fazer o que tem que fazer, a gente tem que trabalhar. Eu não vou deixar de vir aqui trazer para vocês algumas dicas por causa de problemas, né? Seja por Mercúrio retrógrado, seja pelo que for. Essa semana a gente teve Sol oposto a Saturno, né? E Sol oposto a Saturno, ele fala de questões envolvendo conflitos com a autoridade, né? A gente sendo parado, a gente recebendo alguns limites, alguns freios, etc. Essa semana, na verdade, amanhã, essa semana toda ela vai ter um tom bem plutoniano, mas amanhã a gente já tem um Sol oposto a Plutão. O Sol opondo a Plutão, pensa assim, o Sol é a luz, Plutão é a sombra, né? Então, quando o Sol se opõe a Plutão, algo da nossa sombra ou da sombra de uma situação, daquilo que a gente não conhece de uma situação, que é exposto, que é trazido à luz, né? Enquanto sombra, com Plutão sempre tem um jogo de manipulação, sabe? Sempre tem uma tentativa de manipulação em virtude de querermos controlar e ter o poder. Né? Sempre que Plutão entra em jogo, a gente está falando de tentativa de manter o controle sobre uma situação ou sobre uma pessoa. Né? A luz do Sol vai expor o que há de mais escuro e de mais obscuro, né, numa situação. E essa situação, ela pode ser uma situação familiar, seja uma situação familiar porque é conhecida, ou seja uma situação familiar porque envolve família. Por quê, gente? Porque o Sol está em Câncer, né? Plutão está em Capricórnio. E Capricórnio fala de antigas estruturas. Então essa energia de Sol oposto a Plutão, ele fala também da destruição de antigas estruturas, tá? Aqui esse Sol Plutão amanhã, segunda, pode falar de um lado bem escuro de uma situação, né, ou familiar que é revelado, tá? Ou relacionado à família, que vem à tona pra gente, né? Ou ele pode estar trazendo à tona, pode estar iluminando algumas preocupações que são muito profundas, mas também são muito subjetivas, né? A gente tem que ficar atento com essa oposição para tentativas de manipulação a nível doméstico e familiar. A gente tem que ficar atento com o aumento da nossa carência ou a um resultado que indique a morte de uma situação que é familiar por estar dentro da família ou que é familiar por ser conhecida pra gente, tá? Mas qual é o grande lance amanhã? Amanhã e segunda, a gente não pode perder de vista o todo, a gente não pode perder de vista o quadro geral. A gente tem que poder lidar com questões familiares ou pessoais com sabedoria, com educação e com os olhos no longo prazo, na meta, no objetivo, tá? Você vai precisar levar em conta o todo sem perder de vista aquilo que importa para você a nível pessoal. É um balanço, uma dinâmica e um equilíbrio difícil de alcançar, tá? Mas é o que a gente precisa fazer. Daí, na terça-feira, a gente tem o eclipse de lua cheia, né, em Capricórnio. O eclipse, ele vai acontecer a 24 graus de Capricórnio, né? A lua cheia vai fazer conjunção a Plutão, ou seja, de novo, temas plutonianos. Esse eclipse, ele é plutoniano. E essa semana ela vai ficar tingida, né, dessa energia de morte e renascimento, viu, gente?
não é algo confortável, mas é algo necessário e sempre traz crescimento, até porque os nodos estão envolvidos, a gente não pode esquecer disso. Então, assim, quando a gente está falando de Plutão, ele elimina... Vou colocar o microfone mais perto da boca porque eu não sei se vocês estão ouvindo. Ele elimina aquilo que está sob a superfície, tá? Ele expurga, tá? E ele revela o que está por baixo da estrutura, neste caso capricorniana, ou seja, debaixo do tradicional, debaixo da aparência, debaixo daquela imagem pública, do social, né? Ele vai desconstruir tudo aquilo. O passado está sendo trazido à tona. Para quê? Para a gente lidar com ele. Então, esse eclipse, tá? Lua cheia, energia de finalização, ele vai trazer uma redefinição significativa em algum aspecto da nossa vida. A gente está falando aqui da morte de regras antigas e de resultados que são transformadores, tá? Que vão revelar, vão trazer para a gente uma nova realidade. A lua cheia fala de uma conjunção entre Lua e Plutão. E sempre que a gente tem Lua e Plutão em conjunção, a gente está falando de sentimentos muito intensos, de necessidades intensas, de emoções intensas, né? O sentimento é de vida ou morte, ainda que aparentemente o que esteja em jogo não seja necessariamente nada, né, que nos faça pensar sobre isso. O sentimento é de vida ou morte, né? A gente pode sentir, intensificar na gente, de repente, a nossa necessidade de controlar uma situação. A gente pode ver os nossos medos potencializados, porque a gente está percebendo que alguma situação, que a gente está perdendo o controle de alguma situação, né? Mas a gente tem que entender que Plutão, ele não descansa, gente. Plutão, ele não vai descansar enquanto ele não promover as transformações que ele veio promover. Então não se agarra, não tenta impedir a transformação de ocorrer. Cara, vai com ela, sabe? Se deixa levar, aceita o final e foca no futuro. Capricórnio, ele é regido por Saturno, né? Essa lua cheia vai estar acontecendo em Capricórnio. E no dia seguinte ao eclipse, no dia 17, Vênus vai fazer conjunção ao nó do norte e vai fazer oposição a Saturno em Capricórnio. Vênus em Câncer, Saturno em Capricórnio. Então a gente aqui está falando de, obviamente, uma culminação, porque é uma oposição, e a gente está dizendo que aquilo que a gente ama ou deseja, Vênus, vai ser definido por essa culminação, tá? Vão haver limites, Saturno, ou talvez um compromisso, né? Porque Saturno também fala de compromisso, mas Vênus vai cruzar o nó do norte, ou seja como for, você está dando um passo adiante, tá? Não importa o que ocorra. Se você vai conseguir o que você quer ou não, a gente não sabe, mas o que a gente sabe é que haverão responsabilidades grandes com esse passo adiante que você está dando. Mas ainda assim, o caminho é correto, é nessa direção que você tem que ir mesmo, tá? Um eclipse com esse tom tão plutoniano, né? Garante que tudo aquilo que se trate de bases, fundações, né? Os pilares de qualquer situação que sejam antigos e já estejam assim, não nos sirvam mais, vão vir por terra, sabe? Pensa na carta da Torre no tarô, é mais ou menos isso. Se isso vai acontecer inevitavelmente, gente, por que não receber de braços abertos, né? Essa mudança, né? Comprometa-se, Saturno, com olhar para frente, com focar no que está vindo agora, né? Depois desse fim, dessa culminação, dessa redefinição do eclipse envolvendo Plutão, né? A gente está falando aqui de uma morte e um renascimento com Vênus cruzando o nó do norte, gente. Então, não tem o que não abraçar, né? Coragem que dá para fazer. Gente, era isso. Beijo enorme.